O capítulo 7 do livro de Esther trata sobre o enforcamento de Amã. É um capítulo bastante breve, com apenas 10 versos. Eu estou aqui neste canal com o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em um único vídeo. E eu já fiz isso, já consegui concluir alguns livros, começando a partir de Gênesis. Então, já concluí todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente eu estou no livro de Esther, que inclusive já estou quase finalizando. Vamos lá, o capítulo 7º, então, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Tá gravando? Tá. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, vendidos como escravos e escravas, e eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando... Ai, cara... Essa história é muito louca. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Ai, cara. E a ira do rei se acalmou. Eu tô achando engraçado. E, claro, com muito respeito, né? Porque a história essa história, ela mostra, assim, como é que Deus faz as coisas, pelo menos nesse relato aqui de Esther, faz as coisas sem, às vezes, você ter que dar algo em troca, né? A única coisa que precisou ser dado em troca aqui é uma fidelidade mesmo a Deus, mas eu estou querendo dizer assim que não houve, nesse capítulo sim, Esther teve que fazer algo, né? Mas nos capítulos anteriores algo aconteceu naturalmente. Até no início do capítulo você percebe isso, ó. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Em que momento dessa história passou pela cabeça de alguém aqui que o rei ia pedir ou então ia dispor para essa mulher que ela fizesse um pedido? Isso é totalmente inesperado, é uma variável totalmente desconhecida, na verdade, né? E aconteceu. Então veja como as coisas de Deus às vezes simplesmente acontecem porque precisam acontecer, porque Ele quer que isso se realize. Não dependia que Esther fizesse algo, né? A não ser que estivesse ali presente. Bom, beleza? Então eu fico por aqui no próximo vídeo, capítulo 8º, capítulo 8 do livro de Esther, no vídeo anterior, capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que eu deixarei, ou melhor, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final, onde tratei sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Valeu! O capítulo 7 do livro de Esther trata sobre o enforcamento de Amã. É um capítulo bastante breve, com apenas 10 versos. Eu estou aqui neste canal com o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em um único vídeo. E eu já fiz isso, já consegui concluir alguns livros, começando a partir de Gênesis. Então, já concluí todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente eu estou no livro de Esther, que inclusive já estou quase finalizando. Vamos lá, o capítulo 7º, então, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia,
O rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Tá gravando? Tá. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, vendidos como escravos e escravas, e eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. E voltando... Ai, cara... Essa história é muito louca. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Ai, cara. E a ira do rei se acalmou. Eu tô achando engraçado. E, claro, com muito respeito, né? Porque a história essa história, ela mostra, assim, como é que Deus faz as coisas, pelo menos nesse relato aqui de Ester, faz as coisas sem, às vezes, você ter que dar algo em troca, né? A única coisa que precisou ser dado em troca aqui é uma fidelidade mesmo a Deus, mas eu estou querendo dizer assim que não houve, nesse capítulo sim, Ester teve que fazer algo, né? Mas nos capítulos anteriores algo aconteceu naturalmente. Até no início do capítulo você percebe isso, ó. Rainha Ester, qual é o seu pedido? Em que momento dessa história passou pela cabeça de alguém aqui que o rei ia pedir ou então ia dispor para essa mulher que ela fizesse um pedido? Isso é totalmente inesperado, é uma variável totalmente desconhecida na verdade, né? E aconteceu. Então veja como as coisas de Deus às vezes simplesmente acontecem porque precisam acontecer, porque Ele quer que isso se realize. Não dependia que Ester fizesse algo, né? A não ser que estivesse ali presente. Bom, beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo, capítulo 8º, capítulo 8 do livro de Ester. No vídeo anterior, capítulo 5, o pedido de Ester ao rei, que eu deixarei, ou melhor, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final, onde tratei sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Valeu! O capítulo 7 do livro de Ester trata sobre o enforcamento de Amã. É um capítulo bastante breve, com apenas 10 versos. Eu estou aqui neste canal com o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em um único vídeo. E eu já fiz isso, já consegui concluir alguns livros, começando a partir de Gênesis. Então, já concluí todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente eu estou no livro de Ester, que inclusive já estou quase finalizando. Vamos lá, o capítulo 7º, então, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Ester, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Tá gravando? Tá. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, vendidos como escravos e escravas, e eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo,
ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando... Ai, cara, essa história é muito louca. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Ai, cara, e a ira do rei se acalmou. Eu tô achando engraçado. E claro, com muito respeito, né? Porque a história essa história ela mostra assim como é que Deus faz as coisas, pelo menos nesse relato aqui de Esther, faz as coisas sem às vezes você ter que dar algo em troca, né? A única coisa que precisou ser dado em troca aqui é uma fidelidade mesmo a Deus, mas eu estou querendo dizer assim que não houve, nesse capítulo sim, Esther teve que fazer algo, né? Mas nos capítulos anteriores algo aconteceu naturalmente. Até no início do capítulo você percebe isso, ó. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Em que momento dessa história passou pela cabeça de alguém aqui que o rei ia pedir ou então ia dispor para essa mulher que ela fizesse um pedido? Isso é totalmente inesperado, é uma variável totalmente desconhecida, na verdade, né? E aconteceu. Então vejo como as coisas de Deus às vezes simplesmente acontecem porque precisam acontecer, porque Ele quer que isso se realize. Não dependia que Esther fizesse algo, né? A não ser que estivesse ali presente. Bom, beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo, capítulo 8º, capítulo 8 do livro de Esther. No vídeo anterior, capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que eu deixarei, ou melhor, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final, onde tratei sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Valeu! O capítulo 7 do livro de Esther trata sobre o enforcamento de Amã. É um capítulo bastante breve, com apenas 10 versos. Eu estou aqui neste canal com o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em um único vídeo. E eu já fiz isso, já consegui concluir alguns livros, começando a partir de Gênesis. Então, já concluí todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente eu estou no livro de Esther, que inclusive já estou quase finalizando. Vamos lá, o capítulo 7º, então, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Tá gravando? Tá. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, vendidos como escravos e escravas, e eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando... Ai, cara, essa história é muito louca. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Ai, cara, e a ira do rei se acalmou. Eu tô achando engraçado.
E claro, com muito respeito, né? Porque essa história ela mostra assim como é que Deus faz as coisas, pelo menos nesse relato aqui de Esther, faz as coisas sem às vezes você ter que dar algo em troca, né? A única coisa que precisou ser dado em troca aqui é uma fidelidade mesmo a Deus, mas eu estou querendo dizer assim que não houve, nesse capítulo sim, Esther teve que fazer algo, né? Mas nos capítulos anteriores algo aconteceu naturalmente. Até no início do capítulo você percebe isso, ó. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Em que momento dessa história passou pela cabeça de alguém aqui que o rei ia pedir ou então ia dispor para essa mulher que ela fizesse um pedido? Isso é totalmente inesperado, é uma variável totalmente desconhecida, na verdade, né? E aconteceu. Então veja como as coisas de Deus às vezes simplesmente acontecem porque precisam acontecer, porque Ele quer que isso se realize. Não dependia que Esther fizesse algo, né? A não ser que estivesse ali presente. Bom, beleza? Então eu fico por aqui no próximo vídeo, capítulo 8º, capítulo 8 do livro de Esther, no vídeo anterior, capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que eu deixarei, ou melhor, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final, onde tratei sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Valeu! O capítulo 7 do livro de Esther trata sobre o enforcamento de Amã. É um capítulo bastante breve, com apenas 10 versos. Eu estou aqui neste canal com o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em um único vídeo. E eu já fiz isso, já consegui concluir alguns livros, começando a partir de Gênesis. Então, já concluí todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente eu estou no livro de Esther, que inclusive já estou quase finalizando. Vamos lá, o capítulo 7º, então, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Tá gravando? Tá. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, vendidos como escravos e escravas, e eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando... Ai, cara... Essa história é muito louca. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Ai, cara. E a ira do rei se acalmou. Eu tô achando engraçado. E claro, com muito respeito, né? Porque a história essa história ela mostra assim como é que Deus faz as coisas, pelo menos nesse relato aqui de Esther, faz as coisas sem às vezes você ter que dar algo em troca, né? A única coisa que precisou ser dado em troca aqui é uma fidelidade mesmo a Deus, mas eu estou querendo dizer assim que não houve, nesse capítulo sim, Esther teve que fazer algo, né? Mas nos capítulos anteriores algo aconteceu naturalmente. Até no início do capítulo você percebe isso, ó. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Em que momento dessa história passou pela cabeça de alguém aqui que o rei ia pedir ou então ia dispor para essa mulher que ela fizesse um pedido? Isso é totalmente inesperado, é uma variável totalmente desconhecida, na verdade, né? E aconteceu. Então veja como as coisas de Deus às vezes simplesmente acontecem porque precisam acontecer, porque Ele quer que isso se realize. Não dependia
que Esther fizesse algo, né? A não ser que estivesse ali presente. Bom, beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo, capítulo 8 do livro de Esther. No vídeo anterior, capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que eu deixarei, ou melhor, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final, onde tratei sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Valeu! O capítulo 7 do livro de Esther trata sobre o enforcamento de Amã. É um capítulo bastante breve, com apenas 10 versos. Eu estou aqui neste canal com o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em um único vídeo. E eu já fiz isso, já consegui concluir alguns livros, começando a partir de Gênesis. Então, já concluí todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 livro das Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente eu estou no livro de Esther, que inclusive já estou quase finalizando. Vamos lá, o capítulo 7, então, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Tá gravando? Tá. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, vendidos como escravos e escravas, e eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando... Ai, cara... Essa história é muito louca. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Ai, cara. E a ira do rei se acalmou. Eu tô achando engraçado. E, claro, com muito respeito, né? Porque a história essa história, ela mostra, assim, como é que Deus faz as coisas, pelo menos nesse relato aqui de Esther, faz as coisas sem, às vezes, você ter que dar algo em troca, né? A única coisa que precisou ser dado em troca aqui é uma fidelidade mesmo a Deus, mas eu estou querendo dizer assim que não houve, nesse capítulo sim, Esther teve que fazer algo, né? Mas nos capítulos anteriores algo aconteceu naturalmente. Até no início do capítulo você percebe isso, ó. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Em que momento dessa história passou pela cabeça de alguém aqui que o rei ia pedir, ou então ia dispor para essa mulher que ela fizesse um pedido? Isso é totalmente inesperado, é uma variável totalmente desconhecida, na verdade, né? E aconteceu. Então veja como as coisas de Deus às vezes simplesmente acontecem porque precisam acontecer, porque Ele quer que isso se realize. Não dependia que Esther fizesse algo, né? A não ser que estivesse ali presente. Bom, beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo, capítulo 8 do livro de Esther. No vídeo anterior, capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que eu deixarei, ou melhor, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final, onde tratei sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Valeu! O capítulo 7 do livro de Esther trata sobre o enforcamento de Amã. É um capítulo bastante breve, com apenas 10 versos. Eu estou aqui neste canal com o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em um único vídeo. E eu já fiz isso, já consegui concluir alguns livros, começando a partir de Gênesis. Então, já concluí todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 livro das Crônicas, Esdras, Neemias,
E atualmente eu estou no livro de Esther, que inclusive já estou quase finalizando. Vamos lá, o capítulo 7, então, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Tá gravando? Tá. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, vendidos como escravos e escravas, e eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando... Ai, cara... Essa história é muito louca. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: Enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Ai, cara. E a ira do rei se acalmou. Eu tô achando engraçado. E, claro, com muito respeito, né? Porque a história essa história, ela mostra, assim, como é que Deus faz as coisas, pelo menos nesse relato aqui de Esther, faz as coisas sem, às vezes, você ter que dar algo em troca, né? A única coisa que precisou ser dado em troca aqui é uma fidelidade mesmo a Deus, mas eu estou querendo dizer assim que não houve, nesse capítulo sim, Esther teve que fazer algo, né? Mas nos capítulos anteriores algo aconteceu naturalmente. Até no início do capítulo você percebe isso, ó. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Em que momento dessa história passou pela cabeça de alguém aqui que o rei ia pedir ou então ia dispor para essa mulher que ela fizesse um pedido? Isso é totalmente inesperado, é uma variável totalmente desconhecida, na verdade, né? E aconteceu. Então veja como as coisas de Deus às vezes simplesmente acontecem porque precisam acontecer, porque Ele quer que isso se realize. Não dependia que Esther fizesse algo, né? A não ser que estivesse ali presente. Bom, beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo, capítulo 8º, capítulo 8 do livro de Esther. No vídeo anterior, capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que eu deixarei, ou melhor, capítulo 6, que eu deixaria aqui no final, onde tratei sobre Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Valeu! O capítulo 7 do livro de Esther trata sobre o enforcamento de Amã. É um capítulo bastante breve, com apenas 10 versos. Eu estou aqui neste canal com o objetivo de gravar todos os capítulos da Bíblia, de todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo em um único vídeo. E eu já fiz isso, já consegui concluir alguns livros, começando a partir de Gênesis. Então, já concluí todos os capítulos do livro de Gênesis, Êxodo, na sequência, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, e atualmente eu estou no livro de Esther, que inclusive já estou quase finalizando. Vamos lá, o capítulo 7, então, o enforcamento de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição. Tá gravando? Tá. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, vendidos como escravos e escravas, e eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther:
O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo